Hoje, no século XXI, o mundo está cheio de mentiras, sofismas e raciocínios falazes. E tudo isso é ruim para a humanidade. Então, hoje eu quero mostrar, acima de tudo isso, um caminho sobremodo excelente, que é a verdade. Sim, a verdade é algo bom, é algo perfeito, é algo que não tem paralelos no mundo. E é isso que tem que existir na sua e na minha vida como princípio moral, de honestidade, de valores éticos e morais regidos pela verdade, pela sinceridade. Então, as pessoas têm que se apegar à verdade com firmeza e nunca se desviarem dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Qualquer outra coisa oposta à verdade que as pessoas possam acreditar é errado. E se é errado, não pode ser vivido por ninguém, não pode ser defendido por ninguém. Ninguém pode dizer, por exemplo, que a verdade é relativa, onde cada um cria para si uma verdade e tem ela como verdade absoluta. Não, isso é outro erro, que não pode existir nem na sua vida nem na minha vida em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. Porque se você é inteligente, sábio, prudente e tem sensatez na vida, você tem que viver e andar na verdade. Falar a verdade com seu próximo. A verdade pronunciada por você tem que ser algo saudável. A sua palavra tem que ser temperada com o sal da verdade, sem dúvida alguma. Isso é importante demais. Então, a verdade tem que estar em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Você tem que ser cooperador da verdade, para destruir as mentiras, as sofismas e os raciocínios falazes que existem por aí, nos quais muitas pessoas acreditam. Porque, como diz aquela frase, uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Isso é um absurdo, acreditar nesse tipo de coisa. Uma mentira nunca vai se transformar em verdade. Mentira vai ser sempre mentira. Mentira é algo que provém do pai da mentira, nos quais muitas pessoas hoje querem satisfazer os desejos daquele que é o seu próprio pai, que é o diabo, o pai da mentira. Aqueles que se deixam envolver e se enredar pela mentira são filhos dele, estão satisfazendo os desejos dele. E isso é algo que eu não quero para ninguém, porque é algo muito sujo, é uma imundícia, é algo nojento, perverso, maligno, que não pode existir na vida de ninguém mesmo. Então, hoje no século XXI, a humanidade tem que se conscientizar a respeito da verdade, se aprofundar na verdade, conhecer a verdade como ela é, de forma simples, clara e objetiva. Não há defeitos na verdade. Onde existe defeito é na mentira. Quando alguém é pego na mentira, isso causa problemas para a própria pessoa que proferiu a mentira. Que proferiu a mentira em que muitos acreditaram. Então, isso é gravíssimo, pessoal. E algo grave assim, tanto você como eu não podemos admitir isso em nossas vidas. Temos que expulsar esse mal. É preciso cortar esse mal pela raiz. É preciso fazer isso morrer de forma definitiva. Esse tem que ser o objetivo do ser humano. Fazer com que isso aconteça. Não dá mais para ficar, como é que eu posso dizer assim? Ficar afeiçoado à mentira. Gostando da mentira. Como se a mentira fosse algo bom, agradável, perfeito. Coisa que não é em tempo algum. Nunca foi, nunca será.
Então, o melhor para você e para mim é a verdade. É pela verdade que devemos conduzir a nossa vida, dia após dia, para que em nossa consciência exista a verdade. Para que a nossa consciência fique limpa da mentira e dos efeitos que elas causam nas pessoas. Quando alguém profere uma mentira, às vezes as pessoas aplaudem, começam a rir e ridicularizam quem fala a verdade. Tem cabimento isso? Não tem. Quem deveria ser celebrado por falar a verdade deveria ser aqueles que combatem a mentira. Então, por quê? A mentira é o oposto da verdade. E a verdade é o oposto da mentira. As duas, ao mesmo tempo, não combinam entre si. Então, é preciso ter discernimento para discernir a mentira da verdade. Para que você esteja confiando apenas na verdade. Então, isso é importante demais. Quando o mundo é construído baseado em mentiras, ele torna a humanidade muito perversa, digamos assim. E isso só traz maus resultados dia após dia. É verdade, sem dúvida alguma. Então, o que o ser humano tem que fazer? Ele não pode se deixar levar pela mentira. Ele tem que fugir, escapar e sair fora da mentira. Porque tanto para você quanto para mim, o que importa é a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão vivemos em favor da própria verdade. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Eu espero que você seja esse. Assim como eu espero que eu também seja esse homem consciente. Que sempre está... como é que eu posso dizer? Sempre está pronto a viver pela verdade. E assim combater toda mentira. Mentira é algo que não pode existir na vida do ser humano. Se ele quiser mesmo ser um homem honrado, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, ele tem que se afastar definitivamente da verdade. E tem que se aprofundar na mentira. Ou melhor, eu errei aqui, né? Tem que se aprofundar na mentira, não. Ele tem que se aprofundar na verdade. Porque a verdade tem que ser a base de sua vida. Para que assim ele possa viver pela verdade. Esse tem que ser o objetivo do ser humano. Então, é preciso entender isso hoje. Muitas pessoas foram destruídas por causa da mentira. A reputação delas foi para o lixo, o nome delas foi na lama. Elas se sujaram com a mentira. A mentira estragou a vida delas diante da opinião pública. Porque agora essas pessoas são taxadas de mentirosas. E com razão, porque elas deram motivos e razões para que assim acontecesse. O ser humano pode viver assim? Não. Esse é um procedimento errado. O procedimento correto, moralmente falando, para o ser humano, é viver pela verdade. Então, isso tem que acontecer mesmo, de forma natural, de forma perfeita. Os benefícios disso para o ser humano são os melhores e mais aperfeiçoadores possíveis, sem dúvida alguma. As recompensas disso para o ser humano são as melhores. Então, vale a pena e compensa mesmo viver pela verdade. Sem dúvida alguma. Então, não entendo por que muitas pessoas na humanidade ainda estão afeiçoadas à mentira. Como se fosse algo bom, comum e normal. Não. Não é algo bom, comum e normal viver afeiçoado à mentira. Isso é um engano. Esse engano não pode existir na sua vida nem na minha vida em tempo algum.
É preciso entender isso hoje, pessoal. Porque é simples demais. A verdade é simples, é genuína, é pura. O que complica é a mentira, que é pervertida e que não traz nenhum proveito para o ser humano de forma geral. Então, agora é hora de entendermos isso. Essa compreensão tem que existir na sua vida e na minha vida. É preciso que sejamos influenciadores da verdade. Porque o peso da verdade é algo bom. Agora, o peso da mentira é algo ruim. E não quero que nenhum ser humano continue carregando esse peso da mentira em sua vida. Se livre disso. Jogue isso fora. Rejeite a mentira. Tenha repugnância e ojeriza pela mentira. Para que você agora sinta o fardo leve da verdade sendo vivido por você, sendo sentido por você em seu corpo, alma e espírito. Isso é um alívio para as pessoas. Porque quando ela tem a consciência purificada da mentira e a verdade é estabelecida em sua consciência, produz bons resultados saudáveis, ela vai querer apenas isso e nada mais. Então, isso é importante demais para o ser humano. A importância da verdade supera o erro da mentira em qualquer pessoa. Então, a pessoa tem que entender isso hoje. Ela tem que começar a se acostumar com a verdade, porque a verdade é algo bom. É algo que produz bom resultado na vida da pessoa, na sociedade, no mundo de forma geral. Imagine como seria o mundo se só existisse verdade, se cada um falasse a verdade com o seu próximo. E não apenas falar da boca para fora, mas falar com sinceridade, com verdade absoluta. Porque a verdade absoluta tomou conta da vida da pessoa de tal forma que ela não quer saber mais de outra coisa. Não quer saber de mentiras, sofismas e raciocínios falados em tempo algum. Ela só quer saber da verdade, pura e simples. Então, isso é bom demais. Isso é algo que vai fazer o ser humano sobressair para ficar em um nível muito elevado, para que não seja afetado por mentira em tempo algum, não seja seduzido pela mentira. Não se torne escravo da mentira, porque aquele que é escravo da mentira se tornou escravo do vencedor, que foi a mentira. Quando alguém se deixa vencer pela mentira, ele se torna escravo da mentira. Mas aquele que se deixa vencer pela verdade se torna escravo da verdade. A verdade faz com que a pessoa seja totalmente liberta das mentiras, dos enganos, que hoje são chamados de mentiras, sofismas e raciocínios falazes. Então, muitas mentiras, sofismas e raciocínios falazes foram criados ao longo da história para tentar levar as pessoas para o lado da mentira. Só que isso só trouxe maus resultados para as próprias pessoas que fizeram isso. Então, se você quer se livrar definitivamente disso, desse erro, é hora de se purificar do erro da mentira, retornar à sensatez e voltar para a verdade. A verdade tem que estar em sua vida assim como tem que estar na minha vida, para que tanto você como eu possamos conviver apenas com a verdade. O relacionamento humano tem que ser vivido e regido pela verdade, sem dúvida alguma. Então, quando alguém decide firmemente viver pela verdade, ela está fazendo algo bom. É o caminho excelente que todo mundo tem que seguir dia após dia. Então,
É isso que tem que acontecer. E eu espero que agora todos saibam disso, todos queiram isso. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.